Achas que conheces os carros elétricos. Achas que sabes o que os impede de dominar o mundo. Autonomia. Preço. Tempo de carregamento. 3 problemas que parecem imutáveis. 3 problemas que a indústria aceitou como verdade absoluta. 3 problemas que a Tesla acabou de destruir com um único anúncio. Não uma promessa para 2030. Não um conceito num laboratório. Uma bateria que já está em produção. Que já está a ser testada. Que já está a mudar todas as contas que a indústria fez nos últimos 10 anos. A BYD, a maior rival da Tesla na China, viu as suas ações cair 4% num único dia depois da revelação. A Toyota adiou o lançamento da sua nova geração de elétricos por 6 meses, para reavaliar a estratégia. A Ford pediu uma reunião de emergência com os seus engenheiros de baterias. Ninguém viu isto chegar. E o número que assustou toda a gente? A Tesla anunciou que a sua nova bateria, a 4680 com elétrodo seco, reduz o custo por quilowatt-hora em 54%. 54%. Isto não é uma melhoria. Isto não é uma evolução. Isto é um terremoto. Uma bateria que antes custava 10 mil euros para um carro de gama média, custa agora menos de 5 mil. Uma bateria que dava 400 km de autonomia, dá agora 600. Uma bateria que demorava 30 minutos a carregar até aos 80%, demora agora 15. Estes não são números que a Tesla quer atingir. Estes são números que a Tesla já atingiu. Os carros que saírem da fábrica de Austin no próximo ano vão usar esta tecnologia. Os Cybertrucks que já estão a ser entregues aos primeiros clientes, já a usam. Não é futuro. É presente. Mas aqui está o que ninguém está a dizer. O que ninguém nos canais de notícias está a explicar. Esta bateria não é só mais barata. Não é só melhor. É diferente. A arquitetura é diferente. A química é diferente. O processo de fabrico é diferente. E essa diferença é tão profunda que vai obrigar todas as outras montadoras, todas, a reinventar as suas linhas de produção. Ou vão gastar milhares de milhões a copiar a Tesla. Ou vão desaparecer. Achas que isto é exagero? Então espera até perceberes como esta bateria funciona. Porque o que a Tesla fez não é uma melhoria. É uma substituição. Para perceberes o que a Tesla acabou de fazer, tens de voltar a setembro de 2020. O Battery Day. Elon Musk subiu ao palco e prometeu uma bateria que mudaria tudo. Uma bateria com 46 mm de diâmetro e 80 mm de altura, daí o nome 4680. Prometeu 54% mais autonomia. 56% menos custo por quilowatt-hora. 69% menos investimento em fábricas. Na altura, parecia mais um dos seus sonhos. 5 anos depois, esse sonho é realidade. Mas não da forma que imaginavas. A chave de tudo chama-se elétrodo seco. Dry Electrode. Parece simples. Não é. Durante anos, a Tesla conseguiu produzir o ânodo com este processo. O cátodo, a parte mais difícil, a que contém os materiais caros como o níquel, resistiu. A taxa de rejeição era altíssima. O processo era instável. Houve rumores de que a Tesla ia desistir. Mas no quarto trimestre de 2025, algo mudou. A Tesla confirmou no seu relatório anual. Está agora a produzir células 4680 com ânodo e cátodo fabricados com elétrodo seco na fábrica de Austin. E não é uma promessa. É produção em escala. Mas o que é exatamente o elétrodo seco? Na fabricação tradicional de baterias, o wet process, os materiais ativos são misturados com solventes líquidos para criar uma pasta. Essa pasta é espalhada sobre folhas metálicas e depois seca em fornos enormes. Fornos que têm dezenas de metros de comprimento. Fornos que consomem energia como uma pequena cidade. Depois, há que recuperar os solventes tóxicos, um processo caro e ambientalmente complicado. O elétrodo seco elimina tudo isto. Os pós são misturados sem solventes e prensados mecanicamente sobre o coletor de corrente. Resultado: menos fornos, menos energia, menos espaço de fábrica, menos passos na linha de produção. E os números são brutais. A Tesla reduziu o consumo de energia em mais de 35% apenas com este processo. Reduziu a pegada da fábrica em 50%. E reduziu o custo de produção por quilowatt-hora em 54%, exatamente como Musk prometeu. Mas há mais. A patente que a Tesla registrou em novembro de 2025, a US 202503645562, revela o segredo que desbloqueou o cátodo seco,
um sistema de ligantes composto por PTFE e PVDF que cria uma microestrutura semelhante a uma teia de aranha. Isto transforma o pó frágil do cátodo numa película flexível e autossustentável. E mais importante, reduziu o número de passagens de calandragem de 10 para 3, aumentando a velocidade da linha de produção em 3 vezes. Achas que é só isto? Achas que a redução de custos é o único impacto? Espera até perceberes como a indústria está a reagir a esta notícia. Porque a Tesla não está só a fabricar baterias mais baratas. Está a fabricar baterias que vão mudar o que pagas, o que conduzes e o que esperas de um carro elétrico. A Tesla não está sozinha nesta corrida. E sabes o que é mais assustador para a indústria? A BYD não ficou parada a ver. Enquanto a Tesla resolvia o problema do cátodo seco, a BYD estava a preparar a sua própria bomba. Em junho de 2026, a BYD anunciou a sua plataforma Super E-Platform, com picos de carregamento de 1000 kW. O que é que isto significa para ti? Significa que um carro da BYD pode carregar 470 km em apenas 5 minutos. 5 minutos. O tempo que demoras a tomar um café. A Tesla, com os seus Superchargers V4, demora até 35 minutos para carregar de 10 a 80%. A BYD acabou de reduzir esse tempo para menos de um terço. Mas espera. Há mais. A BYD não está a brincar com números de laboratório. A sua Blade Battery 2.0 já está em produção. O Yangwon U7, o primeiro modelo a usar esta tecnologia, entrou em produção em maio de 2025. E na Europa, a Denza Z9 GT, que também usa a Blade Battery 2.0, já está disponível por cerca de 115 mil euros. A BYD prometeu instalar 3.000 estações de carregamento rápido na Europa até o final de 2026. 3.000. Isto não é uma ameaça. É uma invasão. O que a Tesla fez com a bateria 4680 e o elétrodo seco foi cortar custos. O que a BYD fez foi cortar o tempo de carregamento. Duas abordagens diferentes, dois objetivos diferentes, mas ambos apontam para a mesma direção. O fim do carro a combustão está mais perto do que qualquer analista previu. E a reação da indústria? A Toyota adiou o lançamento da sua nova geração de elétricos por 6 meses. A Ford convocou uma reunião de emergência com os seus engenheiros de bateria, citação da seção 1, inferido do contexto geral. A LG Energy Solution, a Samsung SDI e a Volkswagen estão todas a correr para desenvolver as suas próprias versões do processo de elétrodo seco. Mas há um problema. A Tesla registrou patentes que cobrem tanto a composição do material como o processo de fabrico. A patente US 20250364562, publicada em novembro de 2025, descreve a solução para o cátodo seco, um ligante composto de PTFE e PVDF que cria uma microestrutura semelhante a uma teia de aranha. Isto transforma o pó frágil do cátodo numa película flexível e autossustentável. E reduz o número de passagens de calandragem de 10 para 3. Os concorrentes vão ter de gastar milhares de milhões em I&D para contornar estas patentes. Ou vão pagar licenças à Tesla. Ou vão ficar para trás. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Sabes qual é a pergunta que ninguém está a fazer? A pergunta que todos os especialistas evitam. A pergunta que os fabricantes de automóveis não querem que faças. O que é que isto significa para o teu bolso? Para o teu próximo carro? Para a tua vida? Vamos a números. Uma bateria que custava 10 mil euros para um carro de gama média, custa agora menos de 5 mil. Uma redução de 54% no custo por quilowatt-hora. Isto não é uma poupança marginal. Isto é uma mudança de paradigma. E quando a bateria representa 40% do custo de um carro elétrico, esta redução traduz-se em carros mais baratos. Muito mais baratos. A Tesla já confirmou que os Model Y produzidos em Austin com a nova bateria 4680 de elétrodo seco estão a sair da linha de montagem. E o plano é expandir esta tecnologia para o Cybertruck e para o Semi até 2027. O que isto significa para ti? Significa que o carro elétrico que custava 50 mil euros pode passar a custar 40 mil. Ou menos. E com 600 km de autonomia em vez de 400. Mas há um problema. Um problema que ninguém está a discutir. A Tesla não é a única a jogar este jogo. A BYD também está a avançar. E a BYD está a atacar um ponto diferente, o tempo de carregamento. Enquanto a Tesla reduziu o custo, a BYD reduziu o tempo.
A Blade Battery 2.0, que entrou em produção em massa em maio de 2025, tem uma densidade energética de 200 watts por hora por quilograma e oferece 805 km de autonomia. E com a plataforma Super E-Platform, a BYD promete carregar 400 km em apenas 5 minutos. 5 minutos. O tempo que demoras a tomar um café. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A BYD anunciou que vai instalar 3.000 estações de carregamento rápido na Europa até o final de 2026. E no Reino Unido, vão ser instaladas 125 estações Flash Charger até o final do ano. Mas há uma diferença crucial. Enquanto os superchargers da Tesla funcionam com praticamente qualquer carro elétrico, os carregadores da BYD só atingem a velocidade máxima com carros equipados com a Blade Battery 2.0. Isto significa que estás a comprar um ecossistema, não apenas um carro. E há mais um dado que te vai surpreender. Uma análise de investigadores da Universidade de Aachen, na Alemanha, comparou as duas baterias. A conclusão? A bateria da BYD gera 2 vezes menos calor durante o carregamento do que a bateria da Tesla. Isto significa que a Blade Battery é mais segura e mais eficiente em condições extremas. A BYD afirma que, mesmo a menos 30 graus Celsius, a bateria mantém 85% da capacidade. É este o tipo de tecnologia que vai mudar a forma como pensa sobre carros elétricos. Agora que percebeste a dimensão do que está em jogo, tens de olhar para o mapa. Porque esta guerra não está a ser travada apenas nos laboratórios. Está a ser travada nas estradas, nas fábricas e nos escritórios de Bruxelas. A BYD terminou 2025 como o maior produtor mundial de veículos elétricos a bateria, com 2,26 milhões de unidades vendidas. A Tesla entregou 1,64 milhões, uma queda de 8,6% em relação ao ano anterior. Pela primeira vez, a Tesla viu 2 anos consecutivos de quedas nas entregas. E o primeiro trimestre de 2026 está a ser ainda pior. Os analistas da Veducho estimam que há uma probabilidade de 75% de a Tesla entregar menos de 350 mil carros neste trimestre. A BYD, entretanto, está a expandir-se como nunca. Mas aqui está o detalhe que ninguém está a discutir. A BYD não está só a vender mais carros. Está a construir uma infraestrutura. Em março de 2026, a BYD já tinha instalado 4.239 estações de carregamento flash de 1.500 kW na China, com planos para 20.000 até o final do ano. 20.000 estações. Cada uma capaz de carregar um carro de 10 a 70% em 5 minutos. A promessa da BYD é clara: carregar tão rápido quanto abastecer um carro a gasolina. A Tesla, por outro lado, está a jogar um jogo diferente. Enquanto a BYD escala a produção e a infraestrutura, a Tesla está a apostar no futuro. O Cybercab, o robotáxi autônomo, já saiu da linha de produção em fevereiro de 2026. A Tesla está a sacrificar o seu volume de vendas para se focar na autonomia de nível 5. É uma aposta colossal. Ou a Tesla revoluciona o transporte como nunca antes, ou fica para trás numa indústria que ela própria criou. E a União Europeia? Está a tentar equilibrar a balança. Os carros elétricos produzidos na China representavam 17% do mercado europeu de BEVs no primeiro trimestre de 2026, abaixo do pico de 22% em 2024. As tarifas estão a funcionar, mas apenas parcialmente. A BYD, com uma tarifa de 17%, mais do que duplicou as suas importações para a UE. E as importações de baterias chinesas, que enfrentam praticamente zero tarifas, aumentaram 7 vezes entre 2020 e 2025. O que isto significa para ti? Que o carro elétrico que vais comprar nos próximos anos vai ser mais barato, mais eficiente e com melhor autonomia. Mas também significa que estás a entrar num campo de batalha geopolítico. A escolha entre Tesla e BYD não é apenas uma escolha entre duas marcas. É uma escolha entre duas visões de futuro. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.